Olá a todos, começa agora na TV Unifev o programa Meio de Campo, ponto de encontro do esporte votuporanguense, sempre recebendo os representantes de várias modalidades com o melhor bate-papo, mais contraído bate-papo esportivo, aqui pela TV Unifev, canal digital 53.1. Entre os assuntos de hoje, lógico que a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, rodada do final de semana, como é que está a tabela de classificação, tem jogos já na quarta-feira, o campeonato não para. Mas o assunto principal é o futebol, o futsal de Votuporanga, que foi bem representado nos jogos regionais lá na cidade de Andradina. E para falar um pouco dessa campanha, do que vem pela frente, recebo aqui mais uma vez o Pigmeu, acompanhado por seus atletas, né? O Felipe está aqui com a gente, daqui a pouquinho ele vai falar no segundo bloco com a gente. E o Caio que joga de lateral direito no campo, e também na zaga da... Fixo, é a posição certinho, no futsal. Caio, bem-vindo ao programa Meio de Campo. Obrigado, um prazer estar aqui, né? Tá certo, a gente vai conversar. A gente pede, Pigmeu, para vir os atletas aí justamente para falar pra gente da experiência deles. O objetivo é que o pessoal que tá assistindo em casa se incentive e vá atrás de uma escolinha da prefeitura, né? Se eu não me engano, 3.000, né, pessoas praticam as modalidades aqui por meio das escolinhas em Votuporanga. E mais uma vez, pegar o teu boa noite, Pigmeu. Bem-vindo aqui ao programa Meio de Campo. Tenho certeza que tem muita história legal para contar lá de Andradina e algumas mais ou menos, né? Boa noite. E aquele lema, né? Onde há lugar para o esporte, não sobra espaço para as drogas. Realmente a gente fomos mais uma vez lá para os Jogos Regionais em Andradina. Aconteceram uns fatos, assim... Da minha pessoa mesmo, eu fiquei os jogos inteiros doente, entendeu? Não consegui recuperar lá, mas graças a Deus eu fiquei com a equipe até o final e a gente conseguiu trazer grande resultado para a cidade de Votuporanga. O pessoal da assessoria de comunicação da prefeitura passou uma lista aqui do elenco, né? Quem que é o elenco que representa Votuporanga aí no futebol. Seguinte, a equipe do técnico Sidney Pigmeu Santana é formada por pratas da casa, até com o Paulo Silva, né, que é um massagista, e o Christian Pinheiro, de roupeiro, e teve a seguinte formação: André Henrique Micelli, o Antônio Marcos Gomes da Silva, mas é esses nomes mesmo que você chama ele lá? É Antônio? Não. Esses são os nomes deles, né? Depois aí a escalação de verdade. O Caio Barbosa de Moraes, você, Caio. É o Caio aqui do nosso lado. Também o Giovanni Carvalho Barbosa Silva, Guilherme dos Santos Pinhatari, Zarley Felipe que é o Felipe aqui, que é o Timbal. É o Felipe que está aqui. É Timbal? Timbal. Então, beleza. Vamos lá, continuar a lista aqui. O Igor Henrique Doná, também o Iago Menezes dos Santos, Jean Martins Silva, o Caio Eduardo Miyamoto Alves, Matheus Henrique Gomes, Paulo Henrique da Silva, o Rafael Alan Marques Gizuato e o Wellington de Castro Serafim. É esse mesmo o elenco? Esse é o mesmo time do futsal. Teve alguns que não pôde comparecer para a competição por estar trabalhando, mas essa é a nossa equipe aí. Ô, Caio, há quanto tempo você faz parte aí do futebol de Votuporanga, integra? Não faz muito tempo, vai fazer uns 2 meses agora. 2 meses. E tanto no futsal quanto no futebol? Quanto nos dois. O que você achou aí da participação lá em Andradina? Foi teu primeiro Jogos Regionais? Já havia participado em outra? Foi meu primeiro, eu gostei demais, porque tipo, eu joguei demais os dois, contra os dois, campo e futsal. No futsal, nos primeiros jogos eu não estava muito bem, mas quando eu entrei eu fiz para merecer. E você tem alguma preferência do campo ou do futsal? Qual que você te dá mais prazer de jogar? Acredito que os dois, né? Mas... Eu jogava campo antigamente, eu era mais campo, mas agora eu tô gostando muito da quadra. Pigmeu, a gente, com exceção, o Caio acho que é uma exceção, né, que faz pouco tempo. Certo. Só que nas outras vezes que você veio aqui ao programa, são, o caso do Felipe, por exemplo, o pessoal que joga junto há vários anos. Isso. E manter esse pessoal pro futsal e pro campo, aumenta mais o entrosamento? Como é que é? Ô Jussiano, hoje para você manter o atleta em quaisquer tipo de modalidade hoje, se quer muita responsabilidade, e hoje você briga muito, negócio de drogas, essas coisas tudo. Então, só que o futsal e o campo hoje nosso, a gente tem um prazer, porque tirando o Caio, tem mais um ou dois, a maioria é tudo 4, 5 anos que tá ali com a gente ali, ó,
no futsal. É um grande prazer, cara, a gente tá trabalhando com esse pessoal e ele está envolvido no esporte, né? Pra gente é uma grande satisfação, tem você também que já jogou pra gente tudo. Não sai um jogador, mas sai um cidadão, um pai de família. Cara, hoje um ex-atleta meu e eu sendo entrevistado por ele, é o maior orgulho da minha vida. Dinheiro nenhum paga o que está acontecendo nesse momento Era bem comigo. que eu vi pro jornalismo, viu? Porque no futebol... Fora o diretor, o Luciano Guimarães. Luciano Guimarães, que na sua época de jogador tinha apelido de cavalo. Tinha o apelido de cavalo e o irmão dele Cavalinho. Cavalinho. E tamo aí no jornalismo. Viu que não deu certo no campo não, viu, o Caio? A gente foi ir pro jornalismo. Aí se der errado aí, eu acredito que vocês têm, você e o Felipe tem muita lenha pra queimar no futebol. Aí vai qualquer coisa, vem pro lado de cá, né, virar jornalista que a gente, que é o caminho, viu? Eu, Luciano, e tem mais, tem muito mais, hein? Que nesse caminho também. O futsal sub-21, né, teve uma decisão de terceiro lugar digna de Olimpíadas, né, emocionante, lá em Andradina, sem o goleiro titular, levou uma pancada aí no quadril no jogo da semifinal contra Andradina, né? Foi o sacrifício do jogador de linha, o Caio Miyamoto. Conta pra gente essa história, Pigmeu, como é que foi? Então, o futsal, assim, respeitando todas as modalidades que foi representava o Votuporanga, o futsal, ele passou por uma grande superação, né? Começando do treinador, né? Primeiro dia que eu cheguei lá, eu já comecei a passar mal e fiquei 1 semana e 2 dias lá, passando mal. Fui 3 vezes para o hospital, ninguém conseguiu resolver o meu problema e eu não larguei a equipe não. Fiquei lá até o último dia lá. E na semifinal, faltando 3 minutos, teve uma dividida lá, o goleiro com o pivô deles lá e a gente torceu e graças a Deus não foi uma gravidade maior. Aí a gente ficou sem o goleiro, né? Aí faltava 3 minutos, a gente jogou os 3 minutos que faltou e fomos para a disputa do bronze. E com a disputa do bronze eu tive que colocar um jogador da linha, que foi o Caio Miyamoto. E o Pigmeu, até pro Caio comentar também, o Caio, jogo difícil, né? Porque ficou 7-7, né? Foi bem disputado. Fala pra gente aí como é que foi essa partida, Caio. Nossa, aquela partida foi muito louca, porque tipo, ficou um par do tempo, ficou sem ninguém marcar gol. Aí depois foi um atrás do outro. E assim, um de cada lado. Um de cada lado. E aí terminou 7-7, foi para as penalidades máximas, e aí, Pigmeu, o que aconteceu? Aí nas penalidades 5 pênaltis de cada equipe, a gente fizemos 5, Andradina fez os 5. Aí foi nos alternados. Aí a gente fizemos, aí eu falei pro Caio, fica parado no meio do gol que você vai catar esse pênalti. Ele ficou parado no meio do gol, o jogador de Andradina bateu, o Caio pegou, nem rebateu. Aí ficamos com o 3º lugar. Bom superação demais, né? Total, cara. Bom demais. Pra mim, foi a mesma coisa se nós fosse campeão, cara. E no campo teve uma situação diferente, né? Então, a equipe não perdeu nenhum jogo, ficou 3 invicta. partidas, invicta, mas... Não conseguimos classificar. Todo mundo fala, né? Mas teve... O juiz prejudicou sim, cara. No primeiro jogo lá, inclusive o Mineiro estava presente, um gol impedido lá que não estava impedido, entendeu? O gol não estava impedido. Aí ele pegou e anulou o nosso gol, era para ficar 1-0. E no último jogo lá que a gente tinha que ganhar mesmo, um pênalti justo em cima do Felipe, que está aqui presente aqui, ele não deu também. Então, quer dizer, fica difícil, né? Mas você vai reclamar, vai falar o quê? Tem que deixar. Fora do ar, você comentou alguma coisa também, que no próprio futsal também, questão de jogador irregular, Isso, se fosse para reclamar também. Isso, a Andradina jogou com jogador irregular e Fernandópolis jogou com jogador regular. Se fosse pra gente entrar, pra gente recorrer, Votuporanga era campeão e Tabapuã era vice-campeão. Então eu paro para mim pensar, a gente que é profissional de educação física, tudo, professor, tudo, como é que fica a consciência de cada professor que já começa os jogos regionais sabendo que está com o jogador irregular? Entendeu? Qual é a graça, né? Qual que é a graça, qual que é a vantagem? Então eu acho que não vejo nada disso. Então não adianta nada você se formar, você ser um grande professor, você passar tudo de bom para os seus atletas, você mesmo está fazendo a coisa errada. Ô Caio, o que você achou do nível da competição, nível técnico? Foi difícil? Praticamente não foi muito difícil, mas foi erro nosso também, fora de quadra, não ter... Mas fora isso, foi excelente. O pessoal se dedicou muito, né? Dedicou muito.
O Pigmeu, e o que vem pela frente agora? Temos aí o segundo semestre. Não, quase nós que tem inteiro, agora, esse dia inteiro 7 aí. agora, se Deus quiser, a gente vai trazer um grande presente para Votuporanga. Dia 7 agora a gente joga a semifinal lá da Copa Regional de Rio Preto. É a semifinal, a gente ganha, a gente tá na final e se Deus quiser a gente vai trazer essa final para Votuporanga aí. Tá, e aí tem outra competição ou é a última competição do... Não, aí depois do segundo semestre começa novas competições, né? Uhum. Novamente. Né? Por conta aí o bronze não garante para os Jogos Abertos, né? Não, só garante o ouro e a prata. E a tua opinião, Pigmeu, o que você achou dos jogos no geral, jogos regionais, nível? Então, quando eu fiquei sabendo, porque os jogos regionais ele era livre. E no livre a gente ia com o sub-20, mesmo assim a gente fazia excelentes jogos, né? Uhum. Quando eu fiquei sabendo que era sub-21, eu entrei dentro da sala lá do Mineiro, do Jalim, do pessoal que comanda a frente lá da Secretaria de Esporte, eu falei para eles, ó, dessa vez eu não vou dizer que eu vou ser campeão, mas que eu vou buscar medalha, eu vou. Pelo trabalho que a gente faz, né? E a gente, graças a Deus, fomos. Por pouco a gente não trouxe o ouro, mas graças a Deus a gente trouxe o bronze, né? Que já ajudou na pontuação aí para a cidade de Votuporanga, com todas as superações que teve, com todas as dificuldades que teve, a gente conseguiu trazer o bronze para Votuporanga. Certo, esse é o Pigmeu Sidney Barbosa, Santana, desculpa. Isso. Sidney Santana, ele que há 25 anos, né, Pigmeu, faz um trabalho aí a gente faz de esse escolinha trabalho. de futebol em Votuporanga e nesse momento está aí colhendo bons resultados, tanto com o futsal quanto com o futebol de campo, futebol feminino também, Pigmeu? Então, o futsal feminino e agora a gente, se Deus quiser, a gente está querendo ainda esse ano implantar o futsal feminino. Mas a gente tem a parceria aí da Unifev e por esses dias a gente está parado porque estão reformando o campo lá, né? Então, eu não sei se esse ano termina, eu acho que não, mas a gente está querendo já, esse ano, começo do ano que vem, já implantar o futebol de campo feminino. Tá certo. A gente vai seguir falando de futebol aqui no programa Meio de Campo, mas vai ter uma substituição daqui a pouquinho. Vai sair o Caio, vai entrar o Felipe que está ali fora. Caio, obrigado pela presença. Se quiser deixar o seu recado, mandar um alô pro pessoal lá na tua casa, fica à vontade. Eu queria agradecer pelo menos o Pigmeu, né? Porque, tipo, que ele tá me ajudando demais. E mandar uns beijos pra minha família que tá lá em casa e agradecer por estar aqui, né? Beleza, e tá aberta a porta aí, volte sempre. Tá, falar de futebol, a gente gosta muito de mostrar os exemplos aí, o pessoal que dá certo praticando modalidade esportiva. A gente vai para um rápido intervalo, então daqui a pouco tem mais futsal, mais futebol e a gente vai começar a falar também do Brasileirão, entrar nas polêmicas do campeonato.